E aí? Meu nome é Tainá e eu sou professora de redação do cursinho popular Edson Luiz. Como vocês já devem saber, a gente está postando videoaulas para o nosso canal para que as nossas atividades não parem por conta da quarentena, né? Eu espero que esse material seja útil para vocês de alguma forma. É claro que videoaula não substitui a experiência em sala de aula, mas meu objetivo aqui é ajudar vocês no estudo de redação em casa para a gente aproveitar melhor esse tempo que a gente está tendo aí, beleza? Então bora lá. Redação do Enem. Para uns é a parte mais difícil da prova, para outros a mais importante. Se eu não me engano, 15% dela vale para nota de cursos de exatas e 20% para cursos de humanas. É muita responsabilidade, né? Eu boto fé. Às vezes é tanta responsabilidade que a gente joga uma pressão em cima da redação e vai fazer a prova com a mentalidade que a gente não vai conseguir, porque é uma coisa muito difícil. Foi o que aconteceu comigo em 2014, eu sabia escrever uma redação, eu sabia dissertar, só que eu tava nervosa por conta dessa coisa de que a redação é muito difícil, e o resultado foi que eu tirei uma nota bem jururu, mesmo sabendo a matéria. Em 2015, para eu conseguir fazer redação, que foi o ano que eu passei no Enem, eu precisei tirar isso da minha cabeça, essa coisa de que a redação é muito difícil. E eu consegui, né, o que eu queria. Passei em letras, na UFSJ. Não precisa desligar esse vídeo. Eu não vou falar sobre... Eu não sou coach de redação, não vou falar sobre mindset, brainstorm, esses conceitos que ninguém sabe, tá? Eu vou dar aula mesmo. Mas eu preciso passar a mensagem de que a gente precisa desmistificar a redação do Enem. De que ela é uma coisa muito difícil, que a gente não vai conseguir, tá? Por quê? Porque a gente vai conseguir, ela só exige da gente o esforço, né, um pequeno esforço de prática de escrita e prática de leitura. E essas duas práticas combinadas com uma boa dica, uma boa informação, dá o resultado que você quer, que é conseguir uma boa nota na redação, jogar para o curso, conseguir passar na faculdade e tal. Então, a boa notícia é que as informações eu vou compartilhar com vocês, então a parte de prática de escrita e de leitura você pode fazer na sua casa e vai dar tudo certo, beleza? Então não se preocupem com a prova, se preocupem em aprender, beleza? Então, para o vídeo de hoje eu preparei falar sobre algumas características básicas do Enem, porque a gente precisa partir do básico para ir aprofundando, né? E também a gente vai fazer uma análise da estrutura da redação que a gente vai utilizar como base para os próximos vídeos, tá? Então, bora lá. Primeira coisa, você precisa saber que a redação do Enem é um texto escrito em prosa, que vai falar de um tema de ordem social e é do tipo dissertativo ou argumentativo. Por que eu preciso saber o que é um texto em prosa? Porque o texto em prosa ele é diferente da poesia, por exemplo. A poesia você escreve versinhos que formam estrofes, que têm presença de métrica, de ritmo ou de ambiguidade. E todo mundo sabe que se você escrever uma poesia na sua redação, você toma um 0. Então, qual que é o formato que a gente tem que escrever? O texto em prosa, ele se organiza em frases, dessa forma mais corridinha assim, que vão formar parágrafos e expressar um pensamento mais racional, como se você deixasse bem claro para o seu leitor o que você quer dizer, de forma mais objetiva, né? Uma escrita mais objetiva, bem diferente da poesia, né? Que você escreve de uma forma mais subjetiva. Por que a gente precisa saber que a redação vai falar de um tema de ordem social? Porque esse é o conteúdo que a gente precisa saber escrever sobre, né? Então, quando você for fazer a prática de leitura, o esforcinho aí na sua casa de leitura, você vai pesquisar por assuntos relacionados à sociedade. Você vai dar preferência para assuntos de ordem política, cultural ou científica, beleza? Já o dissertativo argumentativo é o tipo de texto que a gente vai escrever no Enem, né? Então, quando a gente está na escola, a gente aprende que dissertar é explicar sobre algum fenômeno social ou histórico, né? A redação do Enem, você vai explicar esse fenômeno e argumentar sobre ele. Por isso, dissertativa argumentativa, porque você apresenta informações sobre um fato e defende seu ponto de vista sobre ele. E para defender o seu ponto de vista, na redação você precisa de uma tese. A tese é a sua opinião sobre o tema.
é os recortes do tema que você escolheu falar no seu texto, tá? Mas não é só porque é a sua opinião que você vai escrever em primeira pessoa. Você não pode falar, eu acho que a violência contra a mulher é errado. Não, você tem que escrever a violência contra a mulher é errado por conta disso. É um exemplo bem básico, tá, gente? Você não vai escrever isso na sua redação. Você também não pode escrever na terceira pessoa do plural. Muito comum as pessoas fazerem isso. Nós, brasileiros, precisamos enxergar. Não. Os brasileiros precisam enxergar, ou a sociedade brasileira precisa enxergar, entendeu? Então é mais nesse sentido. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura. Então, para atender às exigências da prova, a gente vai trabalhar aqui com uma estrutura mais ou menos definida para a gente saber o que a gente tem que escrever na redação, tá? Para a gente saber o que a gente vai fazer. Lembra da nossa professora lá no ensino fundamental, que dizia que todo texto tem início, meio e fim? A gente vai trazer essa lógica para a redação do Enem e vai trabalhar com 4 parágrafos. A introdução, que é o primeiro, vai ser o nosso início. O segundo e o terceiro parágrafo vai ser o desenvolvimento, né, e vai ser o nosso meio. E o último e quarto parágrafo de conclusão vai ser o nosso fim. Bem simples, né? 4 parágrafos. Ah, Tainá, mas o primo do irmão do meu pai, que é sobrinho do vizinho da minha tia, disse que escreveu 3 parágrafos na redação e tirou uma nota super boa. Posso escrever 3 parágrafos? Pode. Tainá, eu tenho facilidade em escrever 5 parágrafos. Eu escrevi 5 parágrafos da minha vida inteira. Eu escrevo 5 parágrafos até para receita de bolo. E eu quero saber se eu posso fazer isso na redação. Pode. Você pode escrever quantos parágrafos você quiser. Só que eu preciso ser franca. Todas as redações divulgadas pelo MEC, que são de nota 1000, tem 4 parágrafos. Você pode usar as minhas dicas aqui e adaptar para a forma que você acha melhor de escrever, da forma que você tem mais facilidade. Só que eu não escolhi 4 aqui, 4 parágrafos, porque 4 é um número bonito, porque eu gosto de 4, porque eu sonhei com esse número, porque ele me dá sorte. Não. É porque 4 é um número que facilita na argumentação quando é uma redação de 30 linhas. 4 parágrafos facilita. E a argumentação a gente sabe que é a parte principal da nossa prova, né? Se você ainda não está convencido, eu vou te explicar uma outra coisinha. Quando a gente está ali no início, começando aquele esforço de prática de escrita, a gente costuma cometer 2 erros muito comuns, que é falar argumentos demais na redação ou falar só sobre um argumento, né? Falar argumentos demais significa que você está nervoso, que você quer impressionar o corretor, que você está escrevendo tudo que vem na sua cabeça. Por exemplo, o tema é publicidade infantil, então vou escrever sobre propaganda de brinquedo, propaganda de comida, a publicidade que é mal intencionada, a falta de fiscalização dos pais, a falta que a escola faz nesse sentido. E aí você acorda e descobre que está escrevendo um texto de 30 linhas e não um livro, né? O que eu quero dizer com isso? Quanto mais problemas você apontar sobre o tema, quanto mais argumentos você apontar, menos espaço você tem para desenvolver, menos espaço você tem para explicar os seus argumentos. Só que isso não quer dizer que o ideal é você falar sobre um argumento só em toda a sua redação. Claro que o ideal seria você ter todo aquele espaço para aprofundar o seu argumento, né, para você explicar ele ao máximo. Só que a prova exige da gente falar sobre vários assuntos, sobre outros assuntos. Você tem que mostrar que você sabe falar sobre aquilo. Então você não pode colocar só uma coisa ali, né? Aí você deve estar se perguntando, pô, Tainá, eu não posso usar argumentos demais. Eu não posso falar só sobre um argumento. Quantos argumentos eu vou usar na minha redação? Gente, é 2. Um em cada parágrafo do desenvolvimento. E esses 2 recortes que você utilizou para falar sobre o tema, que é a sua opinião, eles vão ser a sua tese. E você vai desenvolver eles no segundo e no terceiro parágrafo. Beleza? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a estrutura em alguns slides que eu preparei pra gente. Bom, gente, esse é o slide que eu vou estar usando pra gente visualizar o que eu disse até agora. Eu sou péssima com slides, tá? Isso aqui
Eu não criei, eu só dei umas modificadas para ficar mais personalizado, botei as casinhas aqui, bonitinho e tal. Mas bora pro esquema da redação. Eu também chamo de mapa da redação porque a gente usa para se situar, né, no texto. Então vamos lá. Introdução. A introdução ela é formada pela retomada do tema que foi dado, né, mais a sua tese. A tese, você só vai citar ela na introdução, só citar. Como eu já disse, você vai escolher 2 argumentos, que vai ser a sua tese, e ela pode aparecer só numa frase mesmo, que vai estar brevemente e que você vai desenvolver nos próximos 2 parágrafos. O desenvolvimento 1 vai retomar o primeiro argumento da sua tese e vai explicá-lo. Você precisa utilizar dados, citar autores, exemplificações, fazer comparações ou qualquer referência que te ajude a dar mais credibilidade no seu argumento. Por quê? Porque aí você vai estar dizendo para o seu corretor, não é só eu quem está dizendo isso. Isso aqui já aconteceu. E as coisas funcionam mais ou menos assim mesmo, né? Quanto mais gente concorda com você, mais parece que você tem razão. E aqui a gente quer convencer o nosso leitor, né? Lembrando que é muito importante interligar suas ideias no texto para não parecer que você só citou alguém aleatoriamente no meio de uma explicação, tá? Isso é muito importante. O desenvolvimento 2 vai ser a mesma coisa, só que você vai desenvolver o segundo argumento da sua tese, tá? Essa formulazinha aqui, ela pode alterar a ordem também, ó, retomar argumento da tese, explicação, suporte referencial. Pode ser que a explicação venha primeiro, para que assim você consiga retomar o argumento 2, e depois você cita os dados. Enfim, como diz a minha mãe, a ordem dos tratores não altera o viaduto, tá? Então você pode alternar essa formulazinha aqui. Por último, a gente tem a conclusão, que é a apresentação de uma solução para os problemas que você identificou no desenvolvimento. Primeiro você vai retomar seus argumentos, tá? Por quê? Porque você precisa guiar o seu leitor, você tem que escrever pensando que o seu leitor, ele não sabe de nada. Então, tudo que tá aqui escrito tem que estar bem clarinho. E quando você retoma os seus argumentos, você lembra o seu leitor do que já foi falado. E também é uma forma de interligar os parágrafos, né, de forma coerente na sua proposta de intervenção. Só tomem cuidado para não ficar repetitivo demais. Quando eu digo retomar, eu quero dizer falar de novo, só que de formas diferentes. Depois, você precisa propor uma solução para os problemas que você apontou durante o texto. Daí você precisa dizer quais agentes sociais vão solucionar esses problemas, o que eles vão fazer e como vão fazer isso acontecer. Depois, você precisa finalizar o seu parágrafo, o seu texto. A minha sugestão é que você coloque os efeitos da sua proposta na sociedade, né? O que se espera de mudança com a sua proposta? São os efeitos visados, né? O que a gente chama de efeitos visados. Agora, para ilustrar esse esqueminha, eu peguei uma redação nota 1000 do Enem e a gente vai fazer uma análise. A gente vai lendo e encontrando os elementos que a gente acabou de falar. A redação é de 2015, de uma moça chamada Ana Beatriz Álvares Simões, eu não sei pronunciar, desculpa. E o tema foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. A tese dela, o tema os recortes que ela fez sobre o tema foi cultura de valorização do sexo masculino e punições lentas e pouco eficientes por parte do governo, tá? São os motivos da persistência contra a mulher no Brasil, no ponto de vista da Ana Beatriz, tá? Então, vamos lá. Introdução. O que tem que ter na introdução? Retomar o tema e colocar a tese, né? Olha só como é que ela retoma o tema. De acordo com o sociólogo Emile Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico, por ser assim como esse, composta por partes que interagem entre si,
Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. Contudo, no Brasil, isso não ocorre, pois em pleno século XXI, as mulheres ainda são alvos de violência. Aqui ela faz uma referência ao conceito de igualdade na sociologia, né? Ela cita o autor direitinho, ela relaciona o conceito de um organismo igualitário e coeso com a realidade, que não é nada disso, né? Aí quando ela fala na realidade, ela retoma o tema, que o tema é o quê? Sobre desigualdade, sobre uma forma de desigualdade, né? E ela escolheu um jeito criativo de iniciar o texto. Aí agora ela vai citar aqueles 2 recortes que a gente viu no slide anterior. Esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto principalmente de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Pronto. Introduziu tudo, o tema e a tese, né? Isso que a gente acabou de ler, a tese. O que se espera agora é que ela vai falar sobre a valorização do sexo masculino no primeiro parágrafo de desenvolvimento e sobre a falta de efetividade nas punições governamentais no segundo parágrafo de desenvolvimento, tá? E é isso mesmo que ela faz, tá? A gente vai ver agora. Segundo parágrafo aí. Ao longo da formação do território brasileiro, o patriarcalismo sempre esteve presente, como, por exemplo, na posição do senhor do engenho. Consequentemente, foi criada uma noção de inferioridade da mulher em relação ao homem. Nesse trechinho ela já retoma o argumento de valorização do sexo masculino sem repetir valorização do sexo masculino, dá um exemplo histórico e explica que a causa dessa valorização é a sociedade patriarcal. Continuando aqui. Dessa forma, muitas pessoas julgam ser correto tratar o sexo feminino de maneira diferenciada e até desrespeitosa. Logo, há muitos casos de violência contra esse grupo em que a agressão física é a mais relatada, correspondendo a 51,68% dos casos. Olha, ela citou dados e deu credibilidade para o texto dela, né? Nesse sentido, percebe-se que as mulheres têm suas imagens difamadas e seus direitos negligenciados por causa de uma cultural geral preconceituosa. Sendo assim, esse pensamento é passado de geração em geração, o que favorece o continuismo dos abusos. Aqui ela explicou a consequência, né, que é ter muitos casos de agressão física, e finalizou o parágrafo dela ligando os pontos com o tema que é a persistência da violência. Ou seja, ela demonstrou coerência. Próximo aí, terceiro parágrafo e desenvolvimento 2. Além dessa visão segregacionista, perceba aqui como ela liga um parágrafo no outro. Ela usa uma conjunção. Isso é importante. A lentidão e a burocracia do sistema punitivo colaboram com a permanência das inúmeras formas de agressão. No país, os processos são demorados e as medidas coercitivas acabam não sendo tomadas no devido momento. Aqui, ela já citou o segundo argumento da tese, só falta explicar como que ocorre essa lentidão no sistema punitivo. E isso ocorre também com a Lei Maria da Penha, que entre 2006 e 2011 teve apenas 33,4% dos casos julgados. Nessa perspectiva, muitos indivíduos, ao verem essa ineficiência, continuam violentando as mulheres e não são punidos. Ela citou um dado para embasar o argumento e explicou esse dado. Isso é muito importante. A gente tem que explicar para não ficar uma informação solta no texto, tá? Assim, essas são alvos de torturas psicológicas e abusos sexuais em diversos locais, como em casa e no trabalho. E ela fecha o parágrafo com a consequência da persistência da violência contra a mulher. Muito bom. Agora vamos ver a conclusão. Quarto e último parágrafo. A violência contra esse setor, portanto, é ainda uma realidade brasileira, pois há uma diminuição do valor das mulheres, além do Estado agir de forma lenta. Retomou a tese aqui, viu? Agora a proposta.
Para que o Brasil seja mais articulado como um corpo biológico, retomou o conceito da introdução, para dar mais sentido na referência que ela trouxe, né? Cabe ao governo fazer parceria com as ONGs. Aqui os agentes sociais é o governo e as ONGs, tá? O que eles vão fazer? Uma parceria, em que elas possam encaminhar mais rapidamente os casos de agressões às delegacias da mulher e o Estado fiscalizar severamente o andamento dos processos. As ONGs elas vão encaminhar e o Estado fiscalizar, tá? Ela buscou solucionar o problema do governo? Buscou. Então, passa a ser função também das instituições de educação, outro agente para o segundo argumento da tese, né? Ela tem que solucionar 2 problemas. E o que a escola vai fazer? Promover em aulas de sociologia, história e biologia que enfatizem a igualdade de gênero. Como? Por meio de palestras, materiais didáticos e produções culturais, com o intuito de amenizar e futuramente acabar com o patriarcalismo. Ela fecha os argumentos colocando os efeitos visados, ou seja, o intuito das palestras e produções culturais, tá? Outras medidas devem ser tomadas, mas como disse Oscar Wilde, o primeiro passo é o mais importante na evolução de um homem ou nação. E fecha o texto com uma citação de um escritor famoso. Ela fechou com estilo, tá? E aqui a gente encerra a nossa análise. Então, gente, essa é a minha contribuição inicial. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo aprofundar sobre cada parágrafo que a gente viu aí na estrutura para a gente entender melhor o desenvolvimento da redação, tá? Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica, deixe seu comentário aqui no vídeo que a gente vai trocando uma ideia, tá? Se você curtiu, gostou, se informou, adorou, viu utilidade nesse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal e compartilhe com os amigos na rede social ao lado, beleza? Muito obrigada por assistir, lavem as mãos e fiquem em casa se possível, beleza? Tamo junto!